Fala, turma! Estamos começando mais um RiseCast e eu me chamo Leonardo. Eu sou o Rodrigo Lauredo. E somos fundadores da OdontoRise, uma agência especializada em marketing para a clínica odontológica, e também fundamos a comunidade OdontoRise, onde a gente compartilha nossa metodologia com outros gestores de tráfego. Já adianto para você que esse vai ser um dos melhores podcasts já gravados aqui no RiseCast. Estou colocando toda a responsabilidade do nosso amigo Rogério Carvalho. Meu irmão, obrigado, tá? Obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço, cara. É uma alegria estar aqui com vocês. Gostou da estrutura? Nossa, cara. Que o pessoal da GR aqui, ó, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Os meninos ali arrebenta. Beto também disse que abriu o podcast para brincar e fez todo esse negócio aqui, ó. Caraca. Os melhores podcasts do Brasil são gravados aqui, né? E o nosso aqui também. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Rogério, prazer você estar aqui com a gente, tá? Esses 10 minutinhos de conversa que a gente teve aqui, eu já pude ter esse gostinho e colocar essa responsabilidade aqui nessa mesa de bate-papo, tá? Pra quem não conhece o Rogério, você é dentista, você tem que seguir esse cara no Instagram. Ele vai passar aqui o Instagram dele pra você tá entendendo como você ter uma clínica lucrativa. Trabalhar bem, ganhar bem e ter qualidade de vida. Que o Rogério vai passar tudo isso aqui pra vocês hoje. Vai ser uma super aula, não vai ser só um podcast, vai ser uma super aula. Tá com você, meu irmão. Olha, em primeiro lugar, tem dois feras aqui na minha frente que conhecem tudo desse segmento. Então eu vim aqui para complementar e contar histórias também. Contar histórias de como foi a minha vida, mas acima de tudo, de como ter resultado com a odontologia. Porque as pessoas me perguntam muito isso. Depois que você consegue achar um caminho, que você teve resultado, as pessoas falam assim, sim, mas vale a pena ainda? Já ouviu falar isso? Que a odontologia hoje... Todos os dias, né? Eu ouço todos os dias que está saturada. Porque as pessoas falam assim, está saturado. Então vamos primeiro situar essa galera sobre o mercado da odontologia. Que hoje nós temos mais de 400 mil dentistas no Brasil e, é claro, somos o país que mais tem dentistas no mundo. Não, então, por aí a gente já começa achando que pode ter uma escassez. Só que tem uma coisa. No meio desse universo, existem dentistas hoje, nesse momento, enquanto a gente está batendo esse papo, que faturam mais de 100, mais de 200 e mais de 300 mil reais todos os meses, como vocês acabaram de me falar aqui, que clientes de vocês conseguem esse feito sem muita coisa, sem falar assim, não, ele tem uma estrutura. Então, possível é. A grande diferença que eu vejo hoje no nosso mercado é que quem não conquistar outras habilidades, além daquela que o dentista conhece bem, e que a maioria das pessoas que eu conheço são bem preparadas, mestrado, doutorado, especializações, pessoas que trabalham em universidades. O dentista é bem preparado. Só que ele tem que entender uma coisa. Ele não, hoje, está concorrendo com o dentista do lado dele. Tem grandes players nesse mercado que conhecem tudo das outras habilidades necessárias para o sucesso. Isso é importante entender. No fundo, eu tenho uma conta, Léo. 30% é ser um excelente dentista. Aí ele falou assim, aí de repente você pode me falar assim, está dizendo então que é pouco ser excelente dentista? Não, pelo contrário, é mandatório. Porque vocês, como uma empresa de marketing, é difícil, hein? Não dá para fazer milagre. Ele pode te contratar, pagar o FII da agência, pagar impulsionamento, mas se não tiver entrega, não tem resultado. Então, vamos partir do seguinte. Quem está ouvindo a gente aqui já fez o seu dever de casa? Já é um excelente dentista? Está com uma formação top? Parte daí. Aí começa o jogo. Por isso que eu falo que 30% é isso. É você ser um excelente dentista. E os outros 70%, eles estão em outro campo. Habilidades genéricas. Isso é, como é que você é de gestão de pessoas, gestão do teu financeiro,
gestão dos processos internos, porque ser um excelente dentista é uma coisa, né? Ter uma excelente entrega é outra, não é verdade? Então, esse conjunto de habilidades genéricas, eles vão ficar cada vez mais em evidência para quem realmente quer ter sucesso. Isso é fundamental. Vou aproveitar o gancho, então, com essa conta matemática que você fez, e fazer uma pergunta que beira ali uma polêmica, tá? O dentista que é um bom empresário, é um bom gestor, tem uma boa visão de negócio, sabe lidar com pessoas, sabe lidar com processos, com vendas. Ele ganha em performance daquele dentista que tem uma excelente técnica, mas não tem nada dessas outras habilidades? Por mais que tecnicamente, no diploma, na mão, ele seja melhor do que esse dentista empresário? O grande engano do dentista é que ele acha que quem está comparando ele está sendo comparado com outra pessoa pela nanopartícula da resina ou se ela é nanohíbrida. Que diferença faz isso para você como paciente, Léo? Zero. A história tem uma pesquisa para responder tua pergunta, tá? Não vou dar muita volta, não. Tem uma pesquisa do Rio Grande do Sul que eu achei muito interessante. Eles começaram a perguntar para os pacientes o que era a percepção de qualidade, mas pela ótica do paciente. E aí eles começaram a entender e classificaram que tinha qualidade do ambiente, tinha qualidade da entrega da equipe. Vários itens são avaliados antes dele entender se o ângulo cavo superficial está da maneira que deveria ser, se o adesivo era à base de água ou de álcool, se teve contração na resina. Para com isso, o paciente não sabe isso. O paciente, ele quer sim um tratamento rápido, bem feito, ponto de contato fechado. Para quem não é dentista não sabe o que é isso, mas sabe quando gruda o bife ali no dente que você tem que ficar passando? Fio dental. Cara, o cara não quer um negócio do outro mundo, ele quer o simples bem feito. E grande parte das coisas que eu faço no meu dia a dia são coisas simples. Eu não quero ser o dentista da bucha. Eu quero fazer as coisas simples bem feitas. É isso que dá dinheiro na clínica. Não é fazer aquele enxerto mega complicado que você faz um por ano e põe foto para ficar se vangloriando no Instagram. Não. É você entregar uma consulta, uma coroa em uma ou duas consultas. Então, são várias coisas que o cliente vê como percepção de qualidade, porque ele não tomou o tempo dele, porque você foi pontual. Até isso, coisas que o dentista fala assim, eu tenho que investir num scanner. Esqueceu de investir em pontualidade. Era de graça. Esqueceu de investir na qualidade do ambiente. Quer ver um exemplo? Eu cheguei aqui, olhei isso aqui. O que eu falei? Que lugar incrível. Falei, cara, esses caras devem ser foda. Opa. E são. Deve ser... Bota o agora, por favor. Por quê? Porque eu tenho percepção de qualidade quando eu entro no ambiente, eu já comprei a ideia de que os caras são bons aqui. Eu nem conheço eles. Pode ser que eles não sejam nada disso. Não, eles são feras. São o melhor do Brasil. Que são feras. A clínica é igual. Se o paciente entra, não encontra alguém uniformizado, não encontra o processo... visual vende primeiro. Aliás, isso vocês falam bem. Quais são os pontos de contato? Que antigamente começava quando ele entrava na clínica. Agora não. É vitrine. Ele tem diversos pontos de contato, inclusive o tempo de resposta, né? Na hora que você manda uma mensagem para uma clínica. O tudo tipo isso, de resposta. o tipo de resposta, os roteiros que ele usou para fazer aquilo. Então, tudo isso mostra um profissionalismo que a pessoa fala assim, eu mandei uma mensagem, o cara demorou. Eu falei, cara, eu não vou nesse médico, não vou nesse dentista. Antes de eu ser cliente dele, cara, a gente não tá nem namorando ainda, ele não tá me assediando, cara. Imagina, pô, o cara, eu vou quebrar meu dente, o cara não vai responder a mensagem. Então, resposta para a pergunta. Sim,
faz mais diferença hoje você ter todos os processos estruturados do que você pendurar todos os diplomas na parede e falar que você veio de Harvard, MIT, de Yale. Dane-se. Sabe quantas pessoas me pediram a minha qualificação profissional? Que é boa, hein? Na minha vida profissional inteira? Nenhuma. Um ponto que eu converso muito com o pessoal na reunião, quando eu vou fazer reunião com o dentista e tudo mais para explicar alguns pontos, chega muito dentista para a gente falando assim, eu tenho 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, eu tenho aqui na minha clínica isso, eu tenho aquilo, o scanner tal, eu tenho tudo aqui. O paciente chega aqui e faz tudo com a melhor qualidade, etc e tal, né? Só que eu não sei por que não está chegando mais paciente para mim. Eu sou o melhor da região, eu tenho os melhores equipamentos. E não está chegando paciente, eu estou sem paciente nenhum. Aí eu tento mostrar para esse cara que você é o melhor, sim, você deve ser o melhor, seu currículo deve ser o melhor, parabéns por isso. Só que você é melhor para ninguém, porque ninguém está te vendo. Você não está fazendo nada para ninguém te ver. Então, não só ter uma boa gestão vale mais do que só ser um bom tecnicamente, mas também, se você não aparece com o posicionamento correto para mostrar o valor de tudo que você estudou, se preparou, não adianta de nada. Então, tem muito dentista bom que está falando para ninguém. Tem muito dentista bom que está mostrando a sua qualificação para ninguém. E um dentista que não tem paciente é só uma pessoa com conhecimento. É só uma pessoa com um conhecimento ali específico, né? Então, e você que não conhece ainda o Rogério de Carvalho, tá? Você deve estar se perguntando, o que esse cara falou tanta coisa difícil aí, não entendi nada, que falou de resina, aquela coisa toda. Ele é dentista, ele é empresário, ele é mentor e, mais importante do que isso, filho da dona Geni. Aí sim, agora melhorou muito o meu currículo. Que é o mais importante e é o que interessa aqui nessa conversa, né? E, Rogério, é muito interessante a gente trazer muito esse assunto aqui, porque a gente, como empresa de marketing, né, de 2019 a 2020, um grande problema que existia nas clínicas era a demanda. Que foi passando por um período de transição em que vinha muito do boca a boca, vinha muito ali da questão das indicações e tudo mais. Muitas clínicas, algumas, né, populares ainda fazem isso, colocam um consultor de rua, vai na escola fazer palestra. Tem várias fontes de aquisição de paciente. Só que hoje a melhor e a mais conhecida que tem é, sim, a internet. Acaba sendo a maior fonte de aquisição de paciente da maioria das clínicas, pelo menos daquelas que performam bem, tá? Em 2019, 2020, com a pandemia, 21 foi um boom. Então, muitos dentistas recém-formados, clínicas já consolidadas, todo mundo começaram a investir em marketing. E naquele momento, fazer marketing era muito fácil, porque tinha pouca concorrência, era algo novo, anúncio era muito barato, então com pouca grana você mandava muita demanda e as clínicas tinham muito resultado. Só que muitos dentistas começaram a fazer e depois que a gente resolveu o problema da demanda, começou a surgir um outro problema, que foi o problema da venda. E esse problema da venda, de certa forma, ele vem sendo solucionado com o CRM, com o treinamento de vendas, vem pegando vendas de outros negócios e você acaba colocando aquilo para a clínica odontológica e tem funcionado. Só que tem outro problema que está além disso aí, que é a gestão. Porque a clínica ela pode ter uma boa demanda, ela pode ter um bom processo de vendas, pode ter um bom faturamento, mas se a gestão dessa clínica não for legal, essa clínica não vai ter uma performance boa ali durante aqueles períodos ali do ano, principalmente quando vier aquele período ruim ou alguma intercorrência, como já aconteceu, que foi a pandemia, né? Que você falou aí que você tinha um período de caixa ali que acabou te dando a tranquilidade para tomar decisões com um pouco mais racional. Então, eu queria que você compartilhasse aqui para os dentistas que acompanham o nosso conteúdo e que vão estar consumindo aqui esse podcast sobre os principais pilares de gestão para uma clínica odontológica conseguir faturar, né? Diante da sua capacidade clínica, quais são os principais pilares que um dentista tem que se atentar para fazer com que a clínica performe bem, mas que tenha lucro, só que mais do que isso, que ele consiga ter liberdade e não seja refém daquilo ali. Caraca. Você já respondeu essa pergunta pra gente aqui, não foi, Rodrigo? Ele imprensou contra a parede agora. A história é o seguinte, então vamos voltar lá pro início.
30% é o dever de casa do dentista. Não vem com mimimi, com historinha. Tem que ser, no mínimo, excelente. A entrega tem que ser top. Você devia até selecionar seus clientes por aí. Não fez o dever de casa, vai e depois você volta. Deixar o cliente satisfeito. Não tem como. Só que, depois disso, tem 3 pontos que eu acho bastante importantes. Vendas, como você falou. Tudo gira ao redor de vendas. Vem depois gestão de processos, que a odontologia é uma fábrica. Então, tem uma série de itens para fazer. Por exemplo, uma coroa tem 32 itens numa lista que a gente tem de processos. Para fazer resina, como se fosse uma fábrica. Aliás, para fazer uma receita é assim, né? Junta todos os ingredientes. A gente também. E essa gestão de processo é importante. E a gestão financeira é importantíssima, porque eu aprendi que você não fica definitivamente rico com o que ganha. Só fica rico com o que sobra. E se não sobra, não adianta você me falar de faturamento. E é muito comum dentista ter um indicador. Pode botar um nomezinho para ele mais complicado. Vamos botar KPI. Mas bota um indicador. Tá? Que ele fala assim, cara, essa clínica fatura 300. Eu falei, e aí? 300 mil? Essa aqui fatura 100. Qual que é melhor? A que fatura 300 ou 100? Ou o dentista autônomo que fatura 50 sozinho. Ou o dentista autônomo que fatura 50 sozinho. Tem 3 mil de despesa. Sabe qual é a diferença? Quando você chega no momento que você consegue apurar lucro, aí você vai entender se é melhor faturar 20% de 100 ou faturar 5% de 300. Que aí você gira mais confusão, mais dor de cabeça. E mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Só que o ego infla muito as pessoas. A estrutura, igual outro dia eu estava vendo, achei super legal, né? O dentista faz o anúncio que ele bota as pessoas dentro do avião para levar para a clínica dele, que as pessoas Já vi esse anunciar. Cara, como se o avião fosse uma gratuidade, né? Mas quem tem que pagar o avião é você que está indo se consultar comigo, não eu para você, né? Mas, resumindo, tudo que você não controla e não tem indicadores, não tem como crescer. Se não pode ser medido, não pode ser melhorado. Isso é certo. E a pergunta interessante que eu devolvo para você, que você vê muitos profissionais aí, né? No dia todo que o Odontorize tem um banco de dentistas aí incrível. Quantos desses dentistas conseguem dizer como é o negócio dele? Dizer, se eu perguntar para ele assim, qual a tua margem de lucro e qual o resultado líquido? São coisas diferentes, tá? Qual é? Quantos deles você acha que saberiam responder isso? De 52, Rogério, não sabem. Eles não sabem do básico que é ter ali a questão de quantos agendamentos eles têm por mês. Eles não sabem. A maioria. E é muito evidente que o dentista que tem esses dados controlados, e a gente já percebe isso no primeiro contato ali que o Rodrigo tem já no comercial, a performance dessa clínica. A clínica que ele tem esses dados na mão dele, tem isso gerenciável, seja por ele ou por alguém capacitado para isso, o resultado dele não é o indicador dele não é faturamento, é lucro, é performance. Né? Então isso aí é muito evidente e obviamente o nosso trabalho é mais facilitado e até para ele ter e não significa que esse cliente é fácil de dar resultado, não. Ele é mais difícil de trabalhar, porque como esse cara tem tudo na mão, ele vai ter muita evidência e parâmetros para cobrar a gente. Sobre resultado. Sobre resultado. E é como deve ser. É isso. E tem que ser sim. E isso que você está falando é uma coisa tão simples que é legal olhar o faturamento. É super bacana olhar o faturamento. Mas olhar a curva de lucratividade é mais legal ainda. Por quê?
a gente falava sobre isso, né? Que tem dentista que vive assim, né? E é o famoso, eu não vejo a cor do dinheiro. Cara, lógico que não vê. O primeiro ponto dessa história não é só de dentista, hein? É misturar o pessoal com o da empresa. O caixa, ele faz... O caixa da clínica ou o caixa do consultório é praticamente um caixa eletrônico. Que tudo que ele precisa, ele vai lá e tira do caixa da empresa. É isso aí. Aí depois, no final das contas, fala assim, quanto você tira da empresa? Ele fala, não estou tirando nada, mas ele pagou o colégio, ele pagou gasolina, ele pagou... Então, ele tem uma série de retiradas lá dentro, mascaradas, que ele vai gastando dinheiro da empresa, mistura tudo, ele não apura para saber, meu negócio é bom, meu negócio é ruim. Porque se for ruim, faz o quê? Fecha. Tem um cliente nosso, estava conversando com ele esses dias, ele estava feliz porque agora ele tem um bom salário. Que antes ele fazia exatamente isso daí. Ele tirava da empresa quando precisava, quando tinha que pagar alguma coisa pessoal, era o caixa dele na empresa, misturava. E isso dá muita sensação, justamente por não ter conhecimento financeiro, não ter conhecimento. E você acha que assim, eu estou bem, é minha empresa, vou tirando dinheiro aqui e estou vivendo tranquilo. A minha vida vai sendo organizada de acordo com o que a minha empresa tem de caixa naquele momento. Só que a paz de quando você tem ali, no caso, um prolabore, né? Que é a empresa sua, mas você tem ali o seu salário, e você saber que as contas da empresa estão pagas, que a sua está o suficiente para você sobreviver, é o que dá a margem para ele ter a tranquilidade para crescer. Tu falou, né? O importante é o lucro, porque o lucro a gente tem que entender que é a saúde dessa pessoa, que é a saúde da empresa. E só o faturamento por si só é uma métrica de vaidade. Tinha, né, um cliente nosso que ele estava num grupo de dentistas e ele ficava assim, eu ainda não bati 500 mil, eu tenho que bater 500 mil. Eu não estou conseguindo bater 500 mil. Todo o trabalho que eu estou fazendo não está sendo suficiente para bater 500 mil. Tem colegas meus que é a mesma estrutura que a minha e está batendo 500 mil ou não. Mas o cara estava numa cidade de 1 milhão de habitantes, ele estava em uma de 150. Vaidade. Olha os parâmetros. E é interessante isso que você está falando, porque tem muito dentista que tem uma estrutura enxuta que eu até aconselho que continue dessa forma. Entendeu? É importante isso. E resultado, para clínicas grandes, como, por exemplo, desse dentista, nem sempre o aumentar faturamento é o problema dele. E eu notei uma coisa também, Léo, que eu achei muito interessante. Ao longo da minha vida, eu sou dentista de sentar no mocho e fazer dente, tá? Fui para fora, fui para o Canadá, Estados Unidos, fui para a Europa fazer curso. Eu era o tarado da formação profissional. Só que chegou um determinado momento, quando eu descobri que eu queria ter um negócio, uma empresa, e queria ter mais gente ao meu redor, eu comecei a botar a mesma energia que eu botei ao redor da odontologia na gestão. E uma das coisas mais legais que eu fiz foi ir para a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral hoje, para quem não conhece, está em 8º lugar na educação executiva do mundo. É uma empresa incrível para a formação de executivos. Então, nesse meio, durante 2 anos, eu tive a oportunidade de conviver com toda sorte de empresários do meu lado, empresários grandes, um de indústria, outro de comércio, e você aprender também com os teus pares, aprender dentro da própria instituição, e isso mudou muito a minha maneira de ver meu próprio negócio. E depois eu investi mais ainda na parte financeira. Só que aí é que vem o ponto. Porque as pessoas vão me perguntar assim nesse momento. Mas eu não tenho tempo. Se eu levantar a bunda do mocho, vai parar de entrar dinheiro. Vai gerenciar o quê? E eu vou contar o quê? Eu vou contar que dinheiro, que se Eu ia não tem perguntar dinheiro. justamente isso. Como que faz para um dentista que está começando agora ou que já tem um tempo ali, né, trabalhando, mas que ele fica no mocho o dia todo? Como é que ele divide esse tempo? Por onde ele começa? Ele começa pela gestão, pelo financeiro? Se for elencar, igual você lê com esses pontos, qual que é o principal? Vendas. Começa a vender. Começa a vender hoje, agora.
Porque tem a síndrome do impostor. O cara está pronto, como você falou, o cara que tem um scanner, tem isso, tem aquilo, e ele tem a síndrome do impostor, que ele só vai fazer sucesso se fizer outro curso. Então, ele precisa vender hoje. E tem como se fosse uma peste, uma coisa ruim ao redor de falar em vendas. Foi aí que eu resolvi criar o MDV, para ensinar as pessoas o lado bom das vendas. E ensinar para as pessoas a diferença de você influenciar negativamente ou de você persuadir positivamente. Eu vou te ajudar a tomar uma decisão de uma coisa que você quer e é benéfica para você. Venda não precisa ser negativo. Tem um livro aí que vale a pena, hein? Bota na cabeceira aí se vocês não leram ainda. E para quem está nos ouvindo, é o livro Vender é Humano, do Daniel Pink. Cara, muito interessante. Ele fala de toda a origem desse lado negativo, de você falar, pô, o cara é o maior vendedor, cara. Como se vender não fosse humano. E o livro já diz isso. Tudo gira ao redor de vendas. Existe uma profissão no mundo, de vendedor. Cirurgião plástico, vendedor. Dentista, vendedor. Odontorize, vendedores. Marketing, vendedor. Eu preciso vender. Ah, mas Rogério, eu estou dentro da universidade, cara. Você vai vender. Você vai vender tua ideia para o reitor daquele projeto que você quer e você vai aprender uma maneira mais persuasiva de convencer as pessoas. Tudo gira ao redor de vendas. Então, é importante a pessoa entender disso, entender de gatilhos mentais. Eu uso muito até hoje isso. Quer ver um exemplo? Engraçado até. Consulta. Você viu que quebrou um ângulo de uma restauração. Meu objetivo não é fazer nada. Cara, custa para mim fazer assim, deixa eu preencher logo isso aqui para você? Não custa nada, cara. Eu quero só fazer isso aqui. Ah, esse ângulo aqui eu vou dar um polimento logo. Essa resina está quebrada. Deixa eu fazer logo isso e vou fazer uma profilaxia para você. Gatilho da reciprocidade. A chance de quando você termina aquela consulta dele estar convencido que ele vai fazer com você é grande. Outra coisa, que horas se dá a gorjeta para o garçom? No final da conta. No início. Sabe por quê? Chega na tua clínica, dá o brinde para ele logo. Gatilho mental. A ideia de eu chegar no restaurante devia ser todo mundo dar no final, né? Uhum. Eu devia chegar e falar assim, cara, toma aqui 50 logo. Pô, Jorge, tá aqui, cara. Cara, tu vai ter o melhor atendimento do mundo. Porque ele já sabe quem você é e que você foi generoso com ele e ele quer devolver aquilo para você. Então, na clínica, se você fez todo o processo, recebeu bem, já deu teu kit de boas-vindas na entrada para ele, fez isso, gatilhos mentais. Então, as vendas, quando eu comecei a estudar, por que funcionava? Por que eu vendia mais que todo mundo? Porque se botar na minha frente, na hora de fez a apresentação de vendas, isso é... A partir de uma ideia aqui. Apresentou o orçamento. Vou anotar aqui, porque genial o que tu falou aí agora. Dá para aplicar para qualquer negócio. Qualquer negócio. O nosso, principalmente. Fica uma dica aí para você, dentista, então, a partir de agora, o brinde ele vem primeiro. Não um brinde em si em relação à coisa material que você está falando, né, Rogério? Sim. Mas qualquer coisa que dispare esse gatilho de reciprocidade. Tipo assim, você já chegou, a gente não fez nada ainda, mas está aqui para você lembrar Google, o que nós podemos. Então, esses detalhes que eu comecei a... Sensacional. Porque a história é o seguinte, vamos voltar lá. Videogame. Quem não jogou videogame? Eu joguei uns montes e jogava com meus filhos. Só que chegou no momento, cara, que os meninos estavam jogando melhor que eu, né, cara? E aí, sabe quando você pega o controle, aí você tá ali naquele quebra-pau, aí eu fiz bola quadrada, triângulo. Assim, tinha bola quadrada, triângulo, tinha aquela porra toda. É isso aí. Aí ele, pai, o que tu fez? Eu falei, sei lá, meu irmão, eu sei que eu te matei. E acabou. E chegou no momento que eu fazia bola quadrada, triângulo, aquele negócio no controle, dentro da clínica, sem saber como fazia. E aí eu voltei e fui reconstruindo todo o meu caminho para construir um método
que chegue a um ponto de ter uma conversão alta. Porque, como eu ia falar agora há pouco, se botar na sua frente, fez a apresentação de um orçamento, pelo menos 50% você tem que vender. Se você fez o processo todo. E no nosso processo, ele é exatamente como um funil. E diga-se de passagem, não vai vender para todo mundo não, tá, gente? É funil, cara. E tem mais, hein? Se você que está ouvindo a gente aqui falar assim, eu vendo 90% do que eu apresento, eu vendo. Isso é bom, isso é ruim. É uma bosta. Porque se ele está vendendo 90%, porque o preço dele está barato pra caramba, está errado e a margem de lucro dele deve ser horrorosa. Quem está bem posicionado não consegue nunca vender 90% dos orçamentos que ele apresenta. Simples assim. Então, no nosso processo, ele vem desde a prospecção, na hora que são 2 funis, hein? São 2 funis. Um funil do lado de cá de marketing, que alimenta esse funil do lado de cá de vendas. Então, ele vem ali, o marketing vem trabalhando do lado de lá e eu estou do lado de cá. O objetivo deles é alimentar a prospecção de um funil de vendas. Na hora que ele entra como oportunidades dentro do meu funil, ali começa o nosso processo de gerar métrica. E a primeira coisa que tem que acontecer na hora que o teu time comercial, que é aí que entra o problema, a gente já vai chegar nele, que é qualificação. O que é qualificação de lead? Eu preciso saber se o que você está querendo, eu posso te atender e vice-versa. Você está querendo saber no mesmo nível se eu tenho a solução. E aí, depois disso, qualificou, e dicas de passagem, qualificação é para eliminar, cara. Vai cortando para botar só a bola boa na tua frente. Então, chegou, agendou a consulta, aí é contigo. Aí você tem que ter, porque você já fez qualificação. Se não faz o método, se não faz esse processo todo, vai chegar muita gente que não era para estar no dia da consulta. E dentista vive de vender consulta? Não. Vende tratamento. Consulta é só um caminho para chegar na venda do tratamento. E aí, depois, tem técnicas de apresentação também, que são fundamentais, que isso, eu não criei nada, cara. Isso vem de um processo comercial, de quando vocês, por exemplo, assim, eu vou marcar uma reunião com o cliente, seria a minha consulta. Sim. E depois eu vou marcar a reunião de apresentação de vendas. Cara, você tem que estar mega organizado para aquela apresentação de vendas. E diga-se de passagem, dentro do método, a gente começa a identificar em você, qual é o teu perfil comportamental para saber como eu vou me comunicar. Eu me comunico diferente, de cliente para cliente. É fundamental você ser um camaleão e conseguir enxergar qual é o perfil de cada um. E, no final das contas, chegam as vendas. E se não chegam as vendas, chega o acompanhamento de ONE, orçamentos não efetivados. Quantas vezes tua esposa já passou na frente da Vivara, da H externa, ela olhava, entrou, olhou, é alto o valor. Ela não vai chegar lá e comprar por impulso como a gente compra uma coisa barata. E na odontologia ainda tem outro assunto que é muito importante. Você não está comprando só um desejo. E ele não está pronto. Não é uma coisa tangível que você toca igual uma joia, que você já pode sair com ela. Comprou, levou. Então, a decisão leva tempo. Pode ter outra pessoa envolvida. Então, essa técnica de controle de ONE, que é uma repescagem, um follow-up, né? Seja lá o nome que você quiser. E depois, aqui embaixo, vem ainda no finalzinho, a hora que o cara vira teu cliente, e aí você retroalimenta isso, porque você vai vender de novo para ele, de novo para ele. Um ponto que a gente observa muito é que o paciente ele nem sempre busca pelo tratamento. Normalmente, primeiro, ele busca pela atenção. E depois você distribui para ele o que você entende que para ele é a melhor solução. E dentista não entende isso. Então, acho que o paciente que agendou, que mandou mensagem para ele naquele dia, tem que fechar naquela semana, senão não vale. Senão ele é desqualificado. Então, todo mundo é desqualificado.
Não entende que o processo de venda ele é mais longo e que nesse processo de venda tem que fazer um follow-up. Não é para perturbar o cara para ele fechar, mas para você mostrar para ele que você está atento, você está dando atenção para ele, porque você está cuidando da saúde dele, da autoestima dele, da vida dele. Então, se o dentista não faz esse processo, ele não tem uma equipe e ele também que dá atenção, o procedimento ele não vai vender. Ele perdeu aquilo ali não é porque o paciente é desqualificado, é porque ele não fez uma qualificação, não fez um processo para poder trazer esse cara para perto. E importante de entender, Léo e Rodrigo, é que nós até ouvimos uma pessoa que tem alguma coisa interessante para falar para a gente. Eu vou ouvir. Eu vim aqui falar, você está me ouvindo? Mas você só faz negócio comigo se você gostar de mim. Então, é importantíssimo que a pessoa entenda que ele tem que conquistar o paciente primeiro, que o paciente precisa gostar dele. Para gostar dele, não é ser um excelente dentista, porque ele não tem tempo nem qualificação para saber de como você é profissionalmente. Se ele veio, por exemplo, sem uma indicação. Então, ele precisa gostar disso, de ser bem recebido. Gatilhos mentais, como tem gente que gosta, às vezes, só de você chegar, puxa, toca, aperta a mão, tem gente que é mais frio, mais distante. A maneira que você se posiciona na frente do paciente, você está falando comigo. Eu posso estar assim, eu posso estar assim. Eu posso ficar calado o tempo inteiro, eu posso falar assim, entendo, estou entendendo. Rodrigo, deixa eu repetir aqui. Então, é quando é desse lado, né? E isso que te incomodou, né? E foi cedo, né? Você perdeu na adolescência ainda, né? Entendi. Detalhes. Aqui, dica de ouro, pode? Uma dica de ouro. Sabe qual é um detalhe? Quando eu comecei a ter um volume muito grande de pacientes, eu comecei a perder. Porque eu apresentava e não fazia follow-up. Estava rico. Eu cheguei a ter, gente, eu não acho nem... Assim, parece meio marra, né? Mas cheguei a ter mais de 2 meses de fila de espera. Eu não conseguia atender. O cara falou, quero ir hoje. Aí eu falei, daqui a 2 meses. Eu consigo te atender. Eu faço a consulta, vejo que em 2 meses eu começo o seu tratamento para não embolar a minha agenda, né? Cara, isso é bom demais. Mas gerava também uma antipatia muito grande. Afastamento, né? Entre você e o paciente. Mas eu comecei a entender que o fato de eu dar mais atenção para as pessoas era importante. Cara, não confia no teu cérebro. Não dá para guardar tudo. Aí que eu comecei a fazer? Sentava aqui, na hora da consulta, falava assim, Rodrigo, você se importa de eu gravar aqui a nossa anamnese, a nossa consulta? Não. Gravar. Cara, porque eu não tinha saco mais de anotar aquilo tudo. Depois que terminava isso, eu pegava minha assistente e eu também, e a gente marcava ali os pontos. Todos os pontos que você falava. Aí você falava, sei lá, você falou um assunto, só que você não vai lembrar, só que eu gravei. Você falou, cara, era para mim importante, cara, é comer torresmo, que eu sou de Minas, e eu adoro comer e eu nunca mais pude, não sei o quê. Ou eu que essa dor aqui, cara, me impediu de eu sair. Ou uma outra paciente falava, eu de prótese total, não ia nas festas de família. Anotava tudo, fazia apresentação de vendas. No dia da apresentação de vendas, falou, Rodrigo, cara, como é difícil, cara. Você sabe que tem muitas pessoas que vêm aqui que deixaram de ter o convívio social por falta de dentes, cara. E é muito bom, né? A gente conseguir mastigar o que a gente quer. Porque dente não é só estética, né? É a função, comer um torresmo, né? É uma Aí o cara fala assim, caraca, esse cara é um gênio, é um mago, ele sabe tudo. Não, você foi atencioso com as queixas dele e você falou o que ele falou para você. Tem mágica. Isso. E você entrega para ele, você não entrega ali para ele a prótese, você entrega para ele aqui, ó, a tua chance de voltar a comer torresmo. A tua chance de tirar uma foto com seu neto sem vergonha de sorrir. Só que tudo que eu falei agora, por exemplo, desse processo todo de vendas, cara, o dentista tem que sentar no mocho. E como eu falei, eu sou dentista de mocho, de fazer dente. O ideal agora, o grande lance, cara, vai ser conectar essas pontas que nós estamos falando aqui e falar assim, como eu faço isso sentado no mocho? Esse é o grande lance. E de, por exemplo,
esse processo comercial pode ser treinado por alguém, pode ser terceirizado. Só que enquanto o dentista olhar para vocês, para Odontorize, e enxergar como uma despesa, está tudo errado. Por quê? Até mesmo dentro de um plano de contas de qualquer empresa, o marketing ele não está no custo variável nem está no custo fixo. Ele está em investimento. E se ele é um investimento, ele tem que dar retorno, como você falou. Então, isso é que é importante de ter uma classificação correta para as pessoas terem coragem. E por que é importante? Tipo assim, saber para quem terceirizar. Porque se eu tenho, já falamos aqui, né, que tem os 30% são dentistas, depois tem que ter um bom processo comercial, vendas, depois tem que ter... Cara, o dentista vai continuar com dificuldade para fazer isso tudo. E a pergunta que você me fez, Rogério, como é que você conseguiu sair do mocho e fazer isso tudo? Durante um bom tempo da minha vida, a qualidade caiu porque eu tive que ficar rodando vários pratos. Sabe aquela história dos pratos? Roda esse prato, vai cair, peraí, dá um impulso nesse. E me pirando a cabeça. Só que quando você fatura mais e começa a olhar para o teu fluxo de caixa, para o teu DRE e consegue enxergar, por exemplo, meu custo fixo, cara, está representando 21% do meu faturamento. O que quer dizer isso para você? Está sobrando muito. Falou assim, cara, se é 21, qual é o benchmark da categoria? O que é uma média legal? E esse é meu papel hoje, fazer essa análise para você. Porque aí eu olho e falo assim, cara, se você chegar até em 30%, cara, de custo fixo, tá bom, cara. Você pode contratar mais gente fixo para fazer isso para você, porque... E aí a gente faz a conta. Qual o salário dessa pessoa que vai entrar para fazer prospecção? É 2 pau. Quanto que tem que aumentar o faturamento? Vamos calcular com todos os variáveis que ele tem, de 2, que vai chegar em 75% do salário dele. Vamos botar em 4? 4 pau. Minha margem é 25%. Cara, se ele aumentar 16% em 16 mil reais seu faturamento, cara, ele pagou o salário dele. Tudo é número. E uma coisa é certa na vida da gente. A gente só ama aquilo que conhece. Quando eu falo que o olho brilha, que é igual quando vocês falam. Quando eu falo de odontologia, de cada detalhe, meu olho brilha. Quando eu falo aqui do financeiro, desses detalhes das vendas, meu olho brilha. Mas por quê? Porque você só ama aquilo que conhece. E os dentistas se afastam daquilo que eles não conhecem e aí tem medo por não saber como fazer. E eu continuo dizendo, hein? Vão continuar sem fazer. Enquanto não entenderem que não precisa largar o mocho para isso. Precisa aprender a terceirizar e aprender a contratar. Porque hoje, inclusive, em relação ao financeiro, falando nisso, vocês estão oficialmente contratados para o nosso BPO financeiro do MDV. Que é essa aqui, parceria agora aqui, porque nós estamos desenvolvendo, como vocês, óbvio, né, eles já sabem, né? Mas é uma coisa incrível, que é pegar todo o processo financeiro de um consultório ou de uma clínica e terceirizar para alguém fazer isso. Posso te interromper? Pode. Explica o que é BPO para os dentistas. Vamos traduzir? Vamos. Terceirização de processo de negócio. Ou, no caso, terceirização do financeiro. Entendeu? É só isso. É pegar, por exemplo, tem um grande problema da secretária do dentista. Ele contrata ela e fala assim, dá um nome para ela aí, por favor. Ana. Ana, tudo bem? Eu vou te contratar aqui. Você vai sentar aqui nessa recepção. É só receber os pacientes, tá? Tá bom, doutor. Então, atende esse telefone também. Depois você agenda eles aqui. Tá legal. Ana, deixa eu te pedir um negócio. Eu preciso dar uma ligadinha lá para Dental Kremer e entra lá no site, faz essa compra para mim. A senha está aqui. Ana, não dá para pegar um lanchinho ali? Agora faz o seguinte, eu estou com o colégio das crianças, isso. Ela começa a ficar multitarefas
Tem que segurar o Nossa sugador, né? Segura o sugador pra mim. Aí ela começa a perder o foco no que é o principal, que é o quê? Atendimento ao cliente e vendas. Atenção. Então, o que a gente pensou? Que vai continuar complicado. Quanto custa contratar uma pessoa para fazer isso? É caro. Ainda tem os custos trabalhistas disso, passivo trabalhista de contratar alguém para fazer isso. Então, a ideia nossa foi fazer vários níveis de terceirização, desde alguma coisa simples, como você, por exemplo, programar pagamentos, despesas que você tem, já programar todas, deixar todas programadas por mês para você entrar no banco, só apertar o botãozinho, vou pagar isso, pagar aquilo, porque já está tudo programado, fazer emissão das tuas notas fiscais. Então, só isso já é maravilhoso. E você ainda pode ter outros processos, como conciliação bancária, conciliação de cartão de crédito, que para quem não sabe o que é conciliação, quando você for crescer, você vai lembrar de mim, que é fazer tudo que está dentro de um software está igualzinho ao que está dentro do banco. Cada centavo tem que estar igual. Você tem que ter controle de tudo que acontece dentro da tua clínica. Então, essa terceirização faz com que a gente encontre, tipo assim, a gente vê muito em clínicas que não conseguem pagar as contas em dias porque esquece de pagar em dia. Esquece, tem dinheiro no banco, mas ele esqueceu daquele boleto, ele não lembrou de pagar na data. E aí as coisas começam a ficar muito atropeladas. E no nível mais elevado desse BPO, aí você já tem inteligência embarcada nele, a ponto de você ter toda a classificação das suas despesas e de finalmente apurar lucro. E o mais interessante disso é porque normalmente o que é lucro? Receita, despesa, lucro. Pá, não preciso de você, Rogério. Só isso, cara. Não é tão simples assim. Porque dentista, como você... Se fosse... Eu vim comprar esse café. Eu peguei, paguei, tomei o café na mesma hora. É fácil apurar lucro disso. Só que quando você começa a dividir em 10 vezes e você faz compras e as compras não são divididas no mesmo preço dos pagamentos, tem um ciclo financeiro, um ciclo operacional, é difícil calcular ponto de equilíbrio. Sim. Ponto de equilíbrio é saber quanto você precisa para a empresa ficar no 0 a 0. Então, quando a gente começa a entregar tudo isso, as pessoas começam a ter como se fosse uma visão clara de quais são os objetivos dela, ela começa a conseguir programar mais para frente os investimentos, até detalhes de um fluxo de caixa, por exemplo, se me perguntar assim, para que dia eu boto essa despesa? Eu posso comprar isso aqui que custa 10 mil e botar para o dia 10? Você olha para frente, vê teu fluxo de caixa, fala, dia 10 você não vai ter dinheiro para isso. Você vai ter que entrar no cheque especial, isso vai te custar 10% aí. Então, essas coisas é que são esse novo projeto nosso de fazer isso e fazer o mais legal. Fazer com que seja mais barato do que um funcionário contratado internamente por você. Porque nossos consultores têm condições de atender a diversos profissionais. Então, com isso, dilui o nosso custo. Não estamos aqui por caridade. Conseguimos ganhar dinheiro com isso e fazer você ganhar dinheiro com isso, de entender melhor o teu negócio. Porque uma coisa é certa. O que é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Eu ganhei dinheiro porque eu estava organizado lá no início, quando era eu e minha secretária, porque eu já fiz isso, né? Lá no início eu fiz a primeira coisa. Eu falei, vou separar o banco do meu consultório com o banco. Cara, era tudo a mesma coisa, o dinheiro era meu. Falou assim, mas só tem você aqui dentro, para que você vai fazer isso? Eu falei, não sei. Me falaram que é bom, eu vou fazer, eu vou separar. E eu me pagava uma vez por mês. Ponto. Simples assim. Só que era eu e ela só. Então, você tem que fazer uma escolha hoje.
Você quer crescer, é importante. E mesmo que seja, sei lá, 3 funcionários ali dentro, uma estrutura enxuta, é muito legal você trabalhar com segurança. Sim. Ter, como eu falei, esse colchão de segurança de 4 meses do teu custo fixo. Ter um controle sobre todas as suas despesas. E quando a gente começa a apurar lucro, foi o que eu te falei. Não é só receita, despesa e lucro. Não. Porque dependendo da onde está o teu problema, você já sabe onde apertar o parafuso. Quer um exemplo? Por favor. Clínica grande. Eu comecei a olhar para todo mundo e falei, apaga essa luz aqui. Esse ar-condicionado ligado, esse ar-condicionado está uma fortuna. Cara, comecei a falar, não, pelo amor de Deus, cara. Gente, tem que desligar o ar-condicionado na hora do almoço, que isso aqui vai reduzir custo. Aí depois eu olhei para o meu custo fixo, cara, ele estava em 27,5%. Aí eu olhei para o meu custo variável, falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, cara. Com 60 e tanto de variável, cara, tem alguma coisa errada. Eu estava apertando o parafuso errado. Eu estava correndo atrás do rabo, olhando as coisas que estavam... Só que o meu problema era no comissionamento dos dentistas e na precificação, que é um custo variável. Sim. Então você não... Aí quando você olha, cara, larga essa porra aí perto da luz, esquece isso, vai correr atrás, chamei de um por um, renegociei, corrigi preço, corrigi margem, puf, subiu o resultado. Entendeu? Então, isso que é legal, de saber aonde apertar. Por exemplo, outra coisa que geralmente é o que você falou de matar a galinha dos ovos de ouro. É o cara que vai lá e espreme a empresa até não poder mais, né? A maioria das vezes, na penúltima linha, tem um negócio chamado movimentações não operacionais, saídas não operacionais. Isso é, o cara que faz adiantamento de lucro, retiradas que não têm a ver com o negócio, empréstimo, adiantamento de cartão. Quando isso começa a subir muito, cara, isso mata o resultado. Então, a gente tem como olhar para ali e falar assim, teu problema não é a odontologia. Teu problema está aí, cara, em cima do mocho. Você está matando o teu negócio. Teu padrão de vida não é compatível com a tua clínica. É impossível você ter esse padrão de vida. Quanto você quer gastar por mês? 20? 30 pau? Então, legal, cara. Começa faturando 120. Começa faturando 120 e a gente consegue te pagar isso. Não é que não é possível ele chegar nesse patamar. É que ele antecipou a etapa que fez com que ele demorasse a chegar e agora virou uma bola de neve. Sacrificando o negócio pra isso, né? Matando a galinha dos ovos de ouro, né? E já que você fala nisso, assim, do cara, do crescimento, né? Você visualizar. Você tem um BPO, além de, obviamente, você transferir aquela responsabilidade para pessoas especializadas naquilo, né? Sei. Você vai ter ali mais responsabilidade, vai ter ali mais saúde financeira no teu negócio. Só que, além disso, previsibilidade de crescimento, né? Entender onde você pode pisar. E um erro e uma dificuldade que a gente enxerga muitos dos nossos clientes, Rogério, e a partir disso que nós começamos a ter essa visualização, e foi a partir disso também que nós criamos uma mentoria em company, dentro das clínicas, que é a gente entender que nem todas as clínicas vão faturar 500 mil por mês. Porque não tem capacidade de clínica para aquilo, não tem quantidade de consultório para aquilo, e está numa região pequena, né? Então, assim, que entra mais ainda a questão, tá, beleza, se eu não vou poder nunca faturar 500 mil, como que eu vou ficar milionário se eu não vou poder faturar 500 mil? Entra a questão da saúde financeira ali do negócio, do lucro, né? Do que está sobrando. Eu posso faturar 100 com o mesmo resultado de quem fatura 500. Isso não quer dizer nada. Tudo bem que eu posso ter uma clínica que fatura 500 com um resultado excepcional, mas não quer dizer que seja um sinal de que ele está bem, faturar 500. E uma coisa que eu defendo muito hoje, porque a minha vida foi baseado nisso, em você definir, antes da gente conversar essa história toda, definir qual é o teu foco. Tem que saber para onde você quer chegar e se você vai... Porque tem 2 caminhos para você escolher. Ou foco na diferenciação ou foco em escala.
você tem que basear a tua estratégia do negócio nisso. Porque, como você falou, aquela clínica popular que você falou no início, talvez ela não precise investir tanto em tudo isso que eu falei de diferenciação. Ele precisa, talvez, para ele seja mais importante contratar vocês, seja menos importante contratar vocês do que arrumar um ponto estratégico de visual que todo mundo vai passar lá e que os clientes dele estão naquele lugar. E vão comprar simplesmente por passar pelo ponto dele. O marketing dele vai ser ele. Porque as pessoas confundem isso, hein? Marketing não é tudo, mas tudo é marketing. Por quê? Teu uniforme, a placa, branding, né? Que é uma maneira de você se apresentar. Tudo é marketing. Sim. Que as pessoas até perguntam assim, você faz marketing? Quando elas perguntam isso, eu falo assim, o que você quer saber? Se eu pago, se eu tenho mídia paga? Falei, não, calma, isso não é só isso que é marketing. Tem um monte de coisas no marketing. Então, as pessoas confundem muito. Então, é importante a pessoa saber o que ela quer primeiro. Falar assim, não, minha estratégia de diferenciação. Porque depois de um tempo, eu comecei a entender o seguinte. O que é melhor? Eu fazia uma clínica do caramba, com tudo, com scanner, fresadora, todos os brinquedos, a Disneylândia do dente, ou eu ter uma clínica ali naquela esquina ali? Quem fatura mais? Talvez, se os dois faturarem a mesma coisa, quem tem margem de lucro maior? Na esquina. Cara, você acredita que é muito semelhante? Porque quem trabalha com escala, ele tem um custo muito mais elevado, porque ele precisa de giro, porque o preço é menor. Muitas e a horas, margem é menor. Eu vou ter margem maior com volume menor. Quando eu pego um e outro, boto um do lado do outro, já vi várias vezes, dá os mesmos 15%, os mesmos 20%, que é razoável, tá? É igual Casas Bahia e uma loja de móveis de luxo, de alto luxo, né? Diferente, menos volume. Eles podem ter a mesma margem, porque as pessoas falam assim, caramba, cara, só o dia que eu for para aquele prédio ali, que eu for para o Le Monde, ali na Barra da Tijuca, que eu vou bombar. E diga-se de passagem, gente, você que está ouvindo a gente aqui, isso pode ser uma maldição, hein? Eu pergunto isso para os meus mentorados. Porque é muito comum a gente terceirizar o problema. Que não, o problema não sou eu. Aí falou assim, eu não tenho dinheiro, cara. Eu falei, qual é o teu problema, cara? Me diz o que você precisa para bombar. Não é dinheiro para investimento. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho dinheiro, vou botar você aqui, ó, nesse prédio aqui, ó, na Barra da Tijuca. É o melhor prédio aqui do Rio de Janeiro. Tá? Entra lá agora e performa. Está pronto o consultório. Faz de conta que eu sou pai rico. E eu vou te dar aqui a estrutura. Mantém, cara. Mantém. Quanto é o custo fixo para manter aquilo? Quanto que é o condomínio? Quanto que é o aluguel? Quanto que é salário? Quanto que é de conselho, cara? Eu tenho um mapa mental para os mentorados, para quem está começando, de falar assim, você quer começar? Eu vou te mostrar tudo que envolve começar e quais são os impostos que você precisa pagar, como é que funciona. Que abriu a porta, está pagando, cara. Uma coisa vai ser certa. As despesas são certas. Receitas, não. Então, o fato de eu dar o melhor lugar da cidade para você, de um consultório, não quer dizer que você vai performar, não. Por vezes, vai precisar ter uma curva de aprendizado para você conseguir melhorar a tua performance, tua entrega, até você chegar onde quer. E, infelizmente, no nosso IG, a vida é mais fácil. A impressão que dá quando a pessoa me vê falando isso, fala assim, Rogério, foi rápido? Claro que não. Mas uma coisa é importante, é você saber onde você quer chegar, saber em quanto tempo você quer traçar uma linha e começar a marcar no meio dessa linha evidências de se você está no caminho e se está naquele prazo. Não tem problema que seja no final de 2025. Pode ser. Mas você tem que ter evidências. É mais ou menos o seguinte. Você quer ter 10 filhos em 10 anos. Significa que vai ter um por ano, né? Então, ano que vem você tem que ter outro.
2026 tem que ter outra. É assim. Você falou assim, eu estou no prazo, estou seguindo. Ó. Daqui a 10 anos eu vou ter 10. Parece simples, né? Mas as pessoas não fazem isso e isso gera aquela ansiedade de achar que está sempre atrás, que não está conseguindo cumprir com o que ele se programou. E muitas vezes comparando com outras pessoas, igual o exemplo que eu dei do cara que queria faturar 500, porque todo mundo com a estrutura dele fatura 500. Que é um negócio interessante também. Você não acha que hoje existem muitos mentores ali na odontologia hoje, né? Assim como todos os profissionais, os bons mentores e os mentores que não são tão bons assim. E a gente percebe muito, Rogério, que chegam muitos dentistas bons tecnicamente, clínicas que performam, mas chegam muito com uma manipulação do que é o mercado da odontologia, né? E essa pessoa, ela chega muito brifada do que ela quer com o marketing, mas não só o que ela quer do marketing, mas o que ela quer como resultado final na clínica dela. Por exemplo, mensalmente a gente faz uma reunião com os nossos clientes para poder ter um ponto de contato, ter um relacionamento ali mais próximo com os nossos clientes, né? A gente atende em todo o Brasil, né? Assim como a sua clínica em Manaus, né? Então, a gente está no Rio de Janeiro. A gente precisa ter um contato mensal ali, além do WhatsApp, e a gente faz essas reuniões. Mas, além disso, para pegar um resultado mais próximo, para eu entender não só quantos leads você teve, quantos agendamentos você teve, mas quanto que retornou, não só através dos leads que a gente gerou para você, mas como que está a performance da sua clínica. Porque se a sua clínica não estiver performando bem, a primeira coisa que você vai cortar é o marketing. Então, a gente tem essa preocupação, a gente está ali próximo do cliente. E o cliente sempre, esses clientes vêm muito brifados. Esse cara que passa por algumas mentorias, ele vem muito brifado, de que só o marketing é importante, posicionamento. Pasmem, mas tem muitos mentores que falam que o dentista tem que vender lifestyle. Que o cara tem que entrar em financiamento de carro bom, que a clínica dele tem que ser aquela clínica luxuosa, para ele poder vender aquilo ali. É muito comum e assim, é muita gente, né, o Rodrigo, que chega com essa visão, né? E aí eu queria você, eu falei que seria o melhor podcast para dentista que vocês iriam escutar e o conteúdo tá provando isso para você antes de acabar. Eu queria que você trouxesse para o dentista, para aquele dentista que está iniciando uma carreira, não na odontologia, mas uma carreira de empresário, que está montando, não está começando na odontologia, está começando um negócio, né? Está com a clínica, ele quer crescer a clínica dele. O que ele tem que se atentar, além das vendas que nós já batemos muito, né? Se atentar para não se perder na vaidade, em de que o faturamento é que vai fazer ele enriquecer. Quais são as variáveis ali na clínica dele, né? Os pontos de gestão. O que ele tem que olhar? Quantos colaboradores, quantas cadeiras ele precisa de acordo com o tamanho ali da cidade que ele está. Quais são os pontos importantes que ele precisa se atentar para ele não se perder nesse crescimento baseado na vaidade do faturamento? Isso é muito comum mesmo. Uma das coisas que você falou logo de início de lifestyle, o principal é você ter conexão com a pessoa que você atende. Então, isso começa lá de definição de público, persona. Perfeito. Para quem ainda não entendeu isso, é mais ou menos eu querer vender para alguém que eu não falo aquela língua. Que, por exemplo, eu fui tratar no Albert Einstein, em São Paulo. Eu não tive conexão com o cara que estava na minha frente. E é um lugar maneiro, né? Então, o que acontece? Até o lifestyle, se eu colocar um terno para um público que não entende aquilo e andar de gravata, eu só vou afugentar as pessoas que eu quero. Boa. Perfeito. Não adianta, porque às vezes você enfeita tanto o pavão, sabe a percepção de qualidade? Ela pode surtir outro efeito. Uhum. Entrar aqui e falar assim, Deus me livre e guarde, que troço maneiro, eu nunca mais volto. Porque deve ser uma fortuna. E esses caras, ou me diminuir. Falei, caraca, minha casa não é tão chique assim. Tanto que a recepção das minhas clínicas, elas procuram ser clean, naquele estilo mais sofisticado, moderno, sem luxo.
Porque eu já fui em clínica com piano de cauda na recepção. Tem algum erro nisso? Não, mas eu me sinto mal. Não é para mim. Então, esse é o primeiro ponto. Você definir quem você vai atender, falar a língua daquelas pessoas e, a partir do momento que você... Primeira coisa, organizar teu processo de vendas é fundamental. Criar isso aí, a gente já... É nosso dever de casa também. Vamos entregar alguma coisa? Vamos fazer um negócio para esse nosso público. A gente vai fazer um playbook de vendas para entregar para essas pessoas. Só que não vai ser de graça. Eles vão ter que fazer só o cadastro para a gente, mas a gente vai entregar o melhor playbook de vendas. Então vou colocar na descrição. Vai estar aqui, eu não tenho nada preparado, isso aqui não foi combinado. Vai estar na descrição desse vídeo aqui no YouTube. A gente vai colocar no link aqui dessa descrição para você fazer o cadastro. E o Rogério vai estar... Vocês vão ver o que é um playbook de vendas, que é como se fosse uma receitinha. Boa, excelente. Do que você tem que fazer até você entregar ali o resultado para a tua clínica esperado. Todas as etapas. Um playbook é muito legal porque se sai um funcionário, entra o outro, você tem a receita. Perfeito. Ponto. Processo. Então a gente vai fazer isso, vai ser um presente do nosso podcast para eles. Só que organizou o teu processo de vendas, o próximo passo é ele precisa estar conectado completamente com a tua equipe de marketing, seja do Odontorize ou não, porque infelizmente vocês não vão conseguir abraçar o mundo, alguém vai estar em outro lugar. Organiza com a tua equipe de marketing, porque um tem que falar a língua do outro. E o que eu mais vejo é falar assim, cara, tu não me entrega lead qualificado. E o marketing devolve. Porra, tu não sabe vender. Porra, tu não me entrega lead. Porra, tu não sabe vender. E pá. Acabou. Acabou o relacionamento. E, na verdade, essa que é a diferença. Não é eu de frente para vocês. Falar assim, cara, é a gente pegar o problema, botar lá, e aí olhar, agora vamos para lá. Nós três vamos para ali. O problema está ali. Então, essa é a grande diferença. E, por fim, já falamos, então, das vendas, né? Organizar todo esse processo, definir público, que faz parte do playbook também, da conexão que tem que ter entre vendas e marketing, e, no final, de pegar tudo isso e transformar em métrica também com processos financeiros. Porque o que vai dar resultado é isso. E, para vocês, cara, é muito ruim. Porque, de repente, cara, a clínica já está performando, melhorou não só o faturamento, mas como qualificou, melhorou até a margem de lucro e você não sabe que estão dando resultado para o cara. E tem outro tabu, hein? Quantas pessoas conseguem falar sobre faturamento? Porque se eu contar, você vai falar, Rogério, quanto tu está faturando? Fala assim, porra, o que o Léo tá querendo saber? Esse filho da puta vai aumentar o FII dele aqui da agência, cara. Ele quer saber se eu tô bombando. Ah, eu tô faturando só 100, cara. Tá bom, melhora esse marketing aí e tal. Aqui no Brasil existe ainda um tabu de falar assim, cara, eu cheguei. Eu tô bombando. Nem para os próprios colaboradores. O dono da clínica, cara, ele não quer falar para os próprios colaboradores eu tinha esse tabu. Quanto que ele fatura. Eu tinha esse tabu. A gente também tinha. Eu tinha esse tabu, cara, porque eu achava assim, cara, eu tô faturando muito. Porra, uma clínica faturar mais de 5 milhões no ano é muito dinheiro. Muita grana. Aí eu comecei a ficar assim, mas eu precisava, cara, falar, cara, para pelo menos eu precisava falar pro meu processo todo comercial. E eu tenho uma pessoa que está há 20 anos comigo, a Silene, que é uma baita vendedora, negociadora, que a gente ensina também no nosso método, a técnica de negociação, né? Bacana, Técnica de negociação avançada, cross-sell, upsell. Cara, é muito legal. Trazer tudo que tinha do mercado, transformar com a cara de odonto. O dia que eu cheguei para eles e falei assim, ó, vocês precisam entrar nisso comigo. Eu vou apresentar todos os meses o resultado para vocês do que está acontecendo e todo mundo vai saber de tudo. Cara, mudou a minha vida.
Porque Proposta fica em comum, eles né? participavam agora do resultado. Do tipo assim, até o NPS da clínica, para quem não sabe, que é o Net Promoter Score, que é uma coisa fantástica, tem como fazer isso de graça, hein? Depois isso é para outro podcast. Mas o Net Promoter Score é um teste que muitas pessoas já fizeram e não sabem que é isso. Que é você responder de 0 a 10 qual a probabilidade de você indicar essa clínica para alguém. Parece muito simples, mas não é não. A resposta dele e as ações que tem que tomar em volta de um NPS são fantásticas. Mas por que eu estou dando essa volta? O NPS era feito, chamava a clínica inteira, fazia uma reunião para entregar o resultado. No meio daquilo, além de dar a resposta, eles ficam livres para falar de alguém. Falaram do segurança, falaram da limpeza. Aí a pessoa, porra, eu estou fazendo parte disso. E isso me lembra muito uma história, né, que eu não sei se é verdade ou não, né, no Cabo Canaveral, quando os Estados Unidos estavam lançando lá o foguete para a Lua, aí chega o presidente americano de surpresa, no meio da madrugada, e aí o guarda vai ver o que é, vê que é o presidente, ele fala assim, que legal, cara, poxa, eu vim ver hoje aqui, vim visitar as instalações. Ele falou assim, o que você faz aqui para o segurança, né? Ele falou assim, eu estou aqui ajudando o homem a ir para a Lua. Ele não está tomando conta do portão. Ele botou na cabeça dele e ele faz parte do projeto. Se você não fizer botar todo mundo a levar o homem para a Lua na tua clínica, ela não vai chegar lá. E isso é muito difícil. Muito. Reter pessoas, Sim. treinar pessoas. Isso aí dá outro... Né? A gente vai ter podcast e dar com pau, cara, que tem muito assunto. E eu não vejo... É difícil a gente ver, cara, formar líderes dentro de clínica odontológica. Verdade. É difícil, né? É muito difícil. Não existe... gestão de pessoas está lá atrás, né? Existe então, essa rotatividade. Então, não há muito essa formação de líderes dentro de clínica. E só para pegar um gancho no que você falou em relação ao faturamento, existe porque a gente acaba naquela, né? Eu faturo 5 milhões no ano e eu pago aqui 3 mil de salário para fulana. Ela vai achar que é injusto, né? Mas fulana acha que você está faturando 10 milhões por ano. Ela sempre acha que você fatura mais do que você fatura. Então é melhor você falar... Essa história me lembrou um fato, né, que aconteceu dentro da clínica, que num determinado momento eu não tinha um plano de cargos e salários. E aí um dia, cara, teve meio que um motim, porque as minhas ASBs, teve uma que chegou lá liderando isso e falou assim, olha, eu já estou aqui, cara, há 6 anos e nada muda. Só tem o dissídio da categoria e isso é desestimulante, que você tem que melhorar. Eu falei, sabe que você tem razão? Eu vou trabalhar nisso. Ela falou, bom, vai haver um aumento, né? Fui para casa, criei 3 categorias de ASB com todas as funções de cada uma. Cada detalhe de cada uma tinha que fazer. E falei assim, ó, bom, agora vai ser o seguinte, vocês vão ser nivelados em 1, 2 e 3. Ah, que bom. E o 2 vai ganhar mais do que um tantos por cento e o 3 mais tantos por cento, então é uma progressão. Mas como é que você sabe? Se eu sou 1, 2 ou 3, falei, prova. E sábado que vem já vai ter a primeira. Aqui já preparei todo o material que vocês têm que estudar. Aqui, aí se você passar para o nível 2, vai fazer outra prova e depois para o nível 3. Quem nunca chegou no nível 3 e pediu demissão? É que liderou. Essa. Ela nunca conseguiu. Teve gente, cara, que eu marcava 3 meses depois, ficava estudando. Eu fiz uma landing pagezinha, botei lá todos os treinamentos, botei lá link. Programa também, tá? Já é? É. Mas você tá entendendo. Botei lá link de tudo, fiz uma LPzinha daquela vagabunda do Google mesmo. E aí eu falei assim, agora entra lá, que lá tem tudo. Tem que ser autodidata, tá? Que eu não tenho tempo nem saco mais para ensinar tudo de novo. Tá lá o material. Gravando tela no Loom. Agora
prova para mim que você sabe. Prova para mim que você sabe como usa o ácido peracético. Prova que você sabe como é que é a diluição do quaternário de amônio. Prova para mim que você sabe organizar a bancada, que você sabe abrir o software. Entregar resultado. Alguém conseguiu passar para o nível 3? Conseguiu, e o nível 3 era o que mais ganhava grana e, além disso, tinha uma grande função, que você falou agora há pouco. Era treinar o 2 e o 1. Entendeu? Ele chegava no momento que ele tinha que ser líder dos outros. Pô, legal, cara. Então, esse programa ficou e gerou um clima, porque tem na plaquinha dele qual o nível que ele é. Aí o cara... Eu sou faixa preta. Sabe o faixa preta marrento? Cara, é gostoso isso. Agora você me diz, você acha que se eu aumentasse o salário sem mérito, tirando a meritocracia, não resolve nada. E não retém as pessoas. Ela vai acostumar ela a resolver todas. Quando ela querer um aumento, ela vai mostrar insatisfação. Ela vai achar que a insatisfação dela vai ser curada por aumento de remuneração. Né? Resumindo, não precisei mandar ela embora. Ela pediu para sair. Ela pediu para sair. Interessante. Então, tem muitas histórias. E o que eu acho legal, em relação a isso que você falou dos mentores, pegando aquele gancho de mentores. Conheço muitas pessoas que eu sigo, acho que são fantásticas. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, em relação à GV, a Fundação Getúlio Vargas. O cara que está dando aula na GV, para mim, de empreendedorismo, ele tem um negócio aberto? A GV agora, eu estava com um mentor da GV agora esses dias, e ele estava me falando que eles estão botando uma regra de que a pessoa esteja dentro do mercado. Porque, amigo, é muito fácil eu te empurrar e falar, vai, cara, vai que é fácil. Só que eu não sei o que é estar sentado no cockpit ali, com as responsabilidades, no mocho. Então, tem muitos mentores... Por que eu estou falando isso? Tem muitos mentores, cara, que são esses do... Ah, cara, é maneiro, faz isso, faz aquilo, mas cadê a tua clínica? Como é que você faz, cara? Como é que você fez? Me mostra. Então, tem gente, cara, que está cheio de teoria, mas não sabe o que é isso no dia a dia para quem vai continuar sentado no mocho. Eu não estou querendo transformar ninguém, cara, num mega empresário e falar para você assim, larga o dente, cara, que o bom é ficar contando dinheiro. Talvez seja para alguns. Não para todos. E diga-se de passagem, em relação a isso que você falou de líderes também, a gente tem que entender o seguinte, quando aquela metodologia DISC, do dominante, influente, estabilidade, né, conforme, essa metodologia que divide os seres humanos em 4 principais grupos, é legal fazer isso. Eu fiz isso com a equipe também. Por que é interessante? Tem gente que tem um alto D, que é o nível executivo. Esse cara vai ter muito mais facilidade, de repente, do que você, que pode ser alto I, que é o cara da comunicação. E o que eu quero dizer com isso? Se você não tem isso, contrata os pontos que você não tem. Eu sou péssimo de negociação. Contrata alguém que tenha facilidade para isso. Quem vai vender na tua clínica e apresentar o orçamento? Tem que ser o dono? Pode ser que não. Pode ser que você seja uma bosta disso. E não consiga porque não está em você. Então é legal você entender do perfil de cada um, porque é mais ou menos você querer montar um time de futebol. Não vamos falar de futebol, hein? Isso já deu problema hoje. Por favor. Não deu problema, não quero falar sobre o Fluminense hoje. Vamos pular esse assunto. Então, por exemplo, é mais ou menos você querer montar um time e botar 10 Vini Júnior e Vini Júnior no gol. O time vai virar uma bosta, cara. Então, quando você vai montar um time comercial, eu sei quem que eu vou botar. E nesses perfis do DISC, ele nunca tem uma só característica. Ele tem assim... 2. Rogério, ele é alto D, mas a segunda dele é alto I. Então, significa que esses caras são os caras foda.
São os caras que, além de ser bons comunicadores, são bons executivos. Tem que ter cuidado, senão ele te atropela também. É até perigoso. Mas tem horas que você precisa de alguém no teu time comercial, por exemplo, no saque, de alguém de assistência, cara, que vai ter paciência em ouvir. Quer um exemplo? O Alto I, cara, que é o cara que fala muito, nem sempre ele é um bom vendedor. Porque ele tem dificuldade de ouvir. Ele acha que quanto mais ele falar, mais ele vai entupir o outro que ele vai conseguir vender. Então, quando eu tive entendimento disso, ficou muito mais fácil pensar na minha vida profissional, olhar quais são os pontos que eu tenho a desenvolver e, às vezes, já que eu sou um ótimo comunicador, é melhor eu desenvolver isso, cara. Mais ainda, conseguir montar um time de vendas, virar um líder, do que eu fazer o contrário. Pegar alguém que não gosta de falar em público e falar assim, eu vou te treinar até você conseguir gravar todos esses vídeos e você vai conseguir vender. Às vezes é melhor pegar o dentista tímido, botar ele para fazer entrega com altíssimo nível, converter paciente para caramba, não é manter o LTV, isso é não deixar perder cliente nunca, mesmo sendo tímido, e pega alguém que fala bem e bota para falar, do que perder tempo tentando transformar um cara que nunca vai performar bem naquilo. Então, excelente, cara. Não é? É Excelente. uma visão legal, né, de você ver o que está para fora do iceberg e falar assim, cara, vou trabalhar isso aqui para melhorar mais ainda esse cara e vou ver agora os pontos aqui que ele tem só para criar, esse cara é ruim de métrica, eu vou só melhorar as métricas dele aqui, mas ele vai ser um baita vendedor, entendeu? Então, essas coisas, esse conjunto que foi tornando a minha vida profissional mais rica. E agora que a gente está chegando mais pertinho do final, a gente já faz essa conexão lá com o início das habilidades genéricas. Que a gente deu uma volta, viajou por vários pontos e chegamos aonde? Aonde a gente falou lá no início. Que é importantíssimo, seja você com uma cadeira, 2, 4, falando isso, isso não quer dizer nada também, né? Quantas cadeiras tem? Sim. Que tem gente que consegue fazer uma taxa de ocupação alta, com 2 é melhor do que até 4 ali vazias, né? Então, volta para aquele ponto e você chega lá e fala assim, cara, eu já fiz tudo. Será que eu preciso fazer mais uma especialização? Não. Organiza agora se você quer crescer, quer ter resultado. Porque ter renda recorrente, isso é, ter uma renda passiva recorrente, só tendo um negócio. Porque chega no momento que o dentista ele só entende o seguinte, se eu aumentar o tempo de trabalho, eu aumento o meu rendimento. Se eu aumentar mais meu tempo de trabalho, botar mais energia e fizer mais curso, chega num ponto que isso não muda nada no retorno dele. E uma clínica, a grande diferença é essa. A partir do momento que você consegue contratar pessoas, pagar bem, reter essas pessoas, você tem outra fonte de renda que não a sua própria de trabalho. Foi o que aconteceu na minha vida, que chegou num ponto de eu conseguir sair durante meses, ter férias, estar com a família e ter renda. Que legal, isso é fácil? Não, os problemas mudam. Porque quando você está sozinho, você tem um tipo de problema. Quando você cresce, os problemas mudam. Vai ter problemas com pessoas, problema com contratação, problema com retenção, um briga com o outro, um quebra o pau. E isso é ruim ou é bom, Léo? Depende. Depende. Sabe por quê? Porque tudo que é muito complicado eu acho ótimo. Eu fico olhando para aquele troço e falei, meu Deus do céu, se eu resolver isso, eu vou ganhar mais dinheiro do que você, que não conseguiu resolver isso. Porque se fosse para vender quentinha, eu e você fazer quentinha, é muito fácil. A gente ia saber fazer arroz, feijão, batata frita, bife. É muito fácil. Tem muito concorrente. Só que tudo que é mais complexo, se a gente descobre um caminho, embala aquilo e chama as pessoas, fala, pode vir que eu tenho a solução para o teu negócio. Isso vale dinheiro.
Mesmo porque, a partir desse momento, nem eu, nem você vamos ser vistos mais como despesa. Pelo contrário. Então, esse é meu sonho. Dar resultado para as pessoas e pegar absolutamente tudo, sem exceção, que eu acumulei ao longo da minha vida e entregar. Qual o sentido de bater a tampa do caixão com isso? Nenhum. E como eu gosto, né? Não deu nem para ver que eu gosto de falar, né? Como eu gosto de me comunicar, falar, e essa parte também eu acho que isso é um pertencimento muito grande que a gente tem na vida, de chegar num ponto de aprender a ensinar, e isso reforça mais ainda o que você sabe. Então, isso é espetacular. Para quem está no início da vida profissional e está ouvindo a gente agora, pode não fazer sentido muito nisso, de eu falar assim, cara, vamos ver missão, visão, valor. Cara, vai merda, eu quero ganhar dinheiro, cara. Por quê? Isso é mais ou menos daquela historinha da pirâmide de Abraham Maslow, cara. Quem está na base da pirâmide não quer conversinha com ecologia, com pertencimento. Só quer subir. Ele quer, cara, segurança, comida e subir, cara. Só que à medida que você vai subindo, o que dá sentido à vida não é olhar para si próprio. É falar assim, como eu posso fazer esse mundo melhor ao meu redor? E isso eu tenho visto muito e me entristece, porque hoje são 35% ou 37% dos 400 mil dentistas estão com faturamento de R$ 3.750 mês. Caramba. Então, 4, 5 anos de faculdade, a família se matando. Acho legal também. Não. Então, só que em vez de entrar naquele ciclo de um crescimento saudável, não, pelo contrário. Sabe, as pessoas só estão, parece que, indo para o lado da escassez. E meu objetivo é esse, tentar olhar para a nossa categoria, tirar esse lado horroroso como é que você falou? Style, de lifestyle, do cara transformar em alguma coisa que não existe. Quer alguma coisa mais legal do que ser eu mesmo? Para impactar um paciente que nem vai querer estar nele, né? Nem vai Até querer porque nele. se ele depender só de lifestyle para sobreviver, ele vai ficar preso pro resto da vida, tendo que mostrar algo para poder vender e sustentar o luxo e aquele ciclo vicioso que nunca vai ter fim. E sabe o que as pessoas sentem? Por exemplo, você está ouvindo aqui a gente falar agora. Quanto disso aqui foi decorado? Zero. Por quê? Porque está dentro da gente, é o que nós somos, é o que nós acreditamos. A boca fala que o coração tá cheio, né? Agora, o cara fingir ser alguma coisa que ele não é, gasta uma energia. Nossa Senhora, e de repente, puf, cai a tua máscara. Não é sustentável. Entendeu? É isso que é importante. Então, eu acho que, voltando para aquele início, né? Entender do dever de casa, fazendo um resumo de tudo que nós falamos, dever de casa, dos 30%, mandatório, e depois olhar para as tuas habilidades genéricas. E finalizando com as habilidades genéricas, vocês gostam de Marvel? Muita coisa. Muita coisa. Porra, legal, cara. Qual é o teu... Capitão América. Capitão América? Cara, o meu eu gosto do Hulk. Hulk, muito bom. O meu é o Batman. Por que o Batman? Porque eu fiquei pensando o seguinte, cara, eu fiquei analisando os outros. Super-Homem. Pô, cara, Super-Homem é um mutante de outro planeta. Não, mutante não, ele é um extraterrestre. Ele nem é desse planeta. Não dá pra eu me comparar com ele, né? Aí eu fiquei olhando, Hulk, sim, mutante. Homem-Aranha também, meio mutante, aqui né? e aqui. Hulk. Mutante também, Homem-Aranha, né? Que tomou aquela picada lá, virou um outro troço, né? Também não consigo. Agora, olha pro Batman. Vamos começar a pensar no dentista e no Batman. O Batman é um cara normal. Um homem, um ser humano normal, que sofreu um trauma e resolveu se preparar para se vingar de tudo que aconteceu na vida dele. Cara, sabe qual era o meu trauma? Eu queria ter as coisas. Queria ter uma família. Queria ter uma qualidade de vida. Então, eu fui correr atrás.
igualzinho a ele. Outra coisa do Batman, ele fez a mesma coisa que eu, ou eu fiz a mesma coisa que ele. Batman tem habilidades genéricas. E ele tem ferramentas. Ele botou aquele cinto, ele sabe manusear aquela porra daquele cinto como ninguém, tem uma habilidade fodida e, cara, ele é um ser humano. Então, ele provou que, como ser humano, se você se preparar, adquirir outras habilidades, ele pilota a moto, pilota o carro, põe aquele cinto, sobe, desce, porra, milhões de coisas que ele tem. Então, o que eu aconselho as pessoas? Olhem com mais carinho para as habilidades genéricas e pensem o seguinte: eu sou ser humano, eu consegui, eu não tenho pai rico, não tive ajuda de sogro rico, não, só trabalho. E cheguei. Qualquer um chega. Mas tem que ter disciplina. E isso é o mais difícil. Não é ter aquele... Faz hoje 21 quilômetros e passa 2 meses sem fazer nada na corrida. Não. Se fizer 5 todo dia, cara, é melhor do que fazer 21 uma vez por mês. E no marketing vocês penam com isso. Porque tem... começa, para. Não tem disciplina, não anda também. Tem resultado que... do nosso amigo Marcelo, que logo vai estar aqui com a gente. Ele começou... Pela segunda vez, né? É isso aí. O início tem ele, mas tem outros também que a gente pode dar exemplo, que o trabalho inicial é muito difícil, da nossa parte, do marketing. A gente tem que ajeitar muita coisa. Muitas vezes eles vieram de alguma outra agência que não entende do negócio, então queimou muito cartucho, queimou muito tempo. Agência boa, né? Mas que não entende do mercado odontológico. Exatamente. Então o nosso trabalho, ele começa tendo que fazer um retrabalho para depois implementar o que a gente pensa. E existe o tempo de maturação daquele lead, existe tempo, igual a gente está falando, de follow-up e tudo mais. Existe tempo também da gente entender as melhores campanhas, os melhores posicionamentos, o melhor público, até o melhor tratamento de uma clínica que faz tudo. Que funciona melhor naquela região. Tem um tratamento que deve ser muito bom, mas que não funciona. Então tem gente que não tem paciência e essa disciplina para poder entender como é que funciona um processo de captação desse crescimento, de aumento de demanda, e desiste no meio do caminho, onde estava perto do ponto de virada. Mas esse é um ponto interessante, hein? Para quem está ouvindo a gente agora, para saber o seguinte: você quer começar hoje um processo comercial? Consegue enxergar isso daqui a 6 meses? Quanto você vai gastar? Você está preparado? Porque você tem que ter de investimento durante 6 meses, durante 1 ano. Se não tá, não começa. Porque além de ficar frustrado, vai falar mal. Vai falar mal do marketing, vai falar mal da agência, vai virar um detrator. E o que nós queremos são promotores. É isso aí. Então, é interessante isso. Esse é um assunto que é legal até no briefing de clínicas, né? Para começar falando assim, vamos ver se você... Porque tem que fazer o contrário, né? Tem que qualificar. Deixa eu ver se essa clínica está qualificada, que de repente a pessoa não está no Tem momento. gente que chega na reunião e fala assim, vamos fazer um contrato de 1 mês para a gente testar isso daqui? A gente não faz. Você pode querer pagar 1 ano para fazer 1 mês só para testar. A gente não faz. Porque... Quando chegar na fase que a gente estiver acertando melhor as campanhas, a inteligência, os dados das campanhas estiverem melhores, você, com alguma variação interna, você vai querer parar. E é no melhor momento onde a gente vai ter mais resultado. Então, por isso que a gente tem contratos e tem tempos mínimos, porque justamente é nesse período que o projeto ele é entregue, ele faz sentido, de fato. Porque tem clínica que começa, e nas primeiras semanas começa a colher resultado, mas esse não é o que deve acontecer sempre. Primeira semana apertou o botão, o resultado já chegou, já está com o contrato fechado. Isso não existe. Ao longo das semanas que esse resultado ele vem sendo buscado, de maneira para que ele fique constante, para que ele tenha previsibilidade de acordo com os dados que nós vamos colhendo. E aí sim, de todo o funil, você olhando o número que chega e o número que fecha, você consegue saber onde você precisa melhorar. Mas no início você não tem esses dados. E o pessoal quer em 1 mês, em 1 semana, em 15 dias, que todo o projeto dele seja salvo, tenha resultado com a mágica que a gente vai apertar o botão, porque a internet, muita gente acaba prometendo muito isso, né? Eles acabam vindo com muita... Eles não tiram isso da cabeça deles, né? Eles aprendem isso em algum lugar, eles escutam isso em algum lugar. Mas eu percebo também, e certamente você tem percebido também lá na ponta,
que já está tendo essa mudança Sim. essa percepção de olhar. A proporção né? tá melhor. Tá muito, muito melhor. O Então, que as pessoas precisam entender é o seguinte: não existe fórmula mágica de terceirização. Isso é, eu vou pagar para vocês dois, e se não acontecer, a culpa é de vocês. Ponto. Porque o problema é um problema complexo e tem coisas dentro da minha rotina de dentista que afetam o resultado de todas as campanhas. Então, é um problema complexo. Para o Zuckerberg, Meta, Facebook, Instagram, estão amando. Sabe por quê? Quanto pior, melhor. Quanto mais gente buscando, e é a mesma coisa para o Google. É um leilão. Eu quero comprar a palavra implantodontia. Cara, se tiver... Agora tem mais de 100 mil implantodontistas no Brasil, né? Se tiver 200, 300, a palavra vai custar muito mais caro. É um leilão. É um leilão. Então, para eles, quanto pior, melhor. E a grande diferença é os processos internos, seja de atendimento ao cliente, seja daquele lead time response, aquela coisa de responder rápido, até o tempo de resposta conta na conversão desse lead. Sim. Então, tem muita coisa que é dever de casa nosso, do dentista, e nós estamos querendo pagar para alguém fazer fora achando que vai resolver. Como eu falei lá no início, em percepção de qualidade, em coisas simples, como pontualidade. Uhum. Às vezes a pessoa não consegue. Aí, sacrifício para conquistar um paciente e não consegue ser pontual com ele. Ele muda de dentista depois de você ter feito um sacrifício imenso para conquistar. Então, não tem lógica isso. Então, a ideia, eu acho que é essa. É não pensar isolado, entender que é complexo e que é um trabalho difícil. Captação de pacientes hoje é um trabalho complexo. E você que está ouvindo a gente, não se iluda que fala assim, não, é só impulsionar, que se eu impulsionar, vem. Não é assim. Então, vamos pensar nisso e atacar o problema, em vez de ficar brigando, atacar o problema juntos, né? Que aí a chance de resultado é muito maior. Cara, eu queria ficar aqui a tarde toda falando, batendo papo. Eu tinha dado um spoiler pra vocês aí, você dentista, ó. A gente já teve muito podcast bom aqui, muito mesmo. Muita gente boa, com gente com conhecimento. Agora, pra dentista, com 10 minutos de conversa que a gente teve aqui, antes de dar o REC, eu já sabia que ia ser o melhor. Eu tenho certeza que você, dentista, seja um recém-formado, seja um dentista que já está há 10, 20 anos aí performando, eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, se você realmente entender e colocar em prática, você vai ter grandes mudanças dentro do teu negócio que respingam muito também na tua vida. Então, eu quero agradecer muito, né, por nós, por esses dentistas, né, por esse bate-papo que não contemplou não só a parte de marketing, não só a parte de vendas, mas também a parte de gestão e como isso reflete na vida pessoal, né? Turma, hoje é uma sexta-feira, 11 horas, meio-dia? Meio-dia, né? Dia de semana, não é feriado aqui, nem em lugar nenhum. E o Rogério tem clínica, tem outros negócios, ele tá aqui batendo papo com a gente aqui e vai continuar batendo papo, vamos almoçar, vamos ficar tranquilão. E o negócio dele tá continuando rodando. Então, ele não está falando da boca para fora. Ele é um dentista, ele é um mentor, ele é empresário. Então, ele está aqui falando com a gente, está aqui compartilhando esse tempo dele, gerando conteúdo. Mas os negócios não param, né, Rogério? Eu estou falando isso para poder mostrar para as pessoas que tudo que você falou, você não criou, você viveu. Você viveu isso aqui, né? Você errou, depois você viu qual era o caminho certo. E a partir desse aprendizado, você está compartilhando isso aí com a turma. Então, agradeço muito você por tirar esse seu tempo aí, né? Sair da sua cidade, vir aqui falar com a gente para compartilhar essas 2 horas de conteúdo que facilmente valeria milhares, né, de reais. Não vale, na verdade. Então, cara, muito obrigado mesmo, tá? Eu acho que a gente vai acabar fazendo uma universidade, entendeu? Universidade, nós precisamos criar aqui, vou ficar quieto. Nossa, entendeu? Universidade das habilidades genéricas odontológicas. Vamos fazer um presencial? Porque o que eu desejo para as pessoas
para finalizar, é sucesso. E mais uma vez, Animal, cara. o que é sucesso? É muito relativo, como a gente falou. Seu sucesso pode ser a tua vaidade no Instagram, seu sucesso pode ser você ter muito mais dinheiro e comprar uma Lamborghini, uma Ferrari. O seu sucesso pode ser ter qualidade com a família, viajar de férias tranquilo com um negócio que te dá segurança. Então, tem várias facetas. Não é só dinheiro. Porque, como eu sempre digo, se fosse só dinheiro, Madre Teresa de Calcutá não teria tido sucesso, né? Porque ela não ganhou dinheiro, ela foi uma baita empreendedora. E Pablo Escobar, seria o cara de mais sucesso do mundo. Não é isso? Então, desejo de coração sucesso para todos vocês que estão nos ouvindo. Queria dar os parabéns para vocês por essa iniciativa, porque isso aqui é entrega. É entrega. A gente está entregando conteúdo para as pessoas. Então, isso faz parte do propósito da Odontorize de entregar antes para as pessoas, se eles quiserem ou não serem clientes de vocês, problema deles. Mas vocês estão aqui para entregar gratuitamente, de bandeja, isso para as pessoas, para ver a nossa categoria como um todo melhorar. Parabéns para vocês pela iniciativa. Muito Desejo sucesso para vocês em todos os aspectos dessa vida que ele pode existir e para todo mundo que está ouvindo a gente. Cara, obrigado. Sensacional, é isso. E todos esses problemas, se você é um recém-formado, você é um dentista que ainda, beleza, entendi o conteúdo, mas não estou passando por isso. Para você começar a ter esses problemas que são bons, tá? Que são problemas de crescimento e de prosperidade, o primeiro passo é você ter demanda. Para você crescer a tua clínica odontológica, você precisa ter demanda. E para ter demanda, nada melhor do que ter uma agência que conhece sobre o teu negócio. A Odontorize é uma agência especializada em captação de paciente para a clínica odontológica. www.odontorize.com. Entra lá, acessa, conheça nossas redes sociais também, Odontorize _. Tem o meu perfil do Instagram, que eu compartilho muito conteúdo, tanto para marketing quanto para empreendedores e também para dentistas que querem entender um pouco mais sobre vendas, sobre gestão. E Rogério, que é um cara que vocês viram aqui o conteúdo dele, né? Então, assim, se você quer aprender sobre como você fazer sua clínica performar, passa seu Instagram para a turma te seguir e poder consumir mais desse conteúdo. Vocês vão lá no Instagram, ver o MDV Rogério Carvalho e vai ter muito conteúdo legal de vendas. E agora a gente vai estar entrando na nova fase do MDV Finanças também. Boa, cara. E que a gente fala que esse V é um V de vendas, mas é um V de vitória também. Então, porque o que a gente quer é isso, que as pessoas sejam vitoriosas no negócio delas, entendeu? Através desses pilares de gestão, vendas, finanças, que nós acreditamos ser muito importante. Eu não quero ensinar ninguém a fazer dente, porque dentista é bom pra caramba nesse nosso país, entendeu? E eu acredito que se chegou até aqui, porque já são os melhores do mundo. Cara. Então, daí pra frente, é só segurar na mão daqui da gente. Pode vir que a gente segura na mãozinha até você andar e depois já aprender a correr e voar. Para quem quer realmente aprender, é só chegar aqui que a gente vai dar todo esse recado. Bom, obrigado. Mais uma vez. Animal. Muito obrigado por ter aceitado mesmo. o convite. E turma, obrigado mais uma vez você que está aqui assistindo. Cara, foi animal. Fantástico, fantástico, fantástico. Envia esse podcast para o seu colega dentista. Envia esse podcast. Se você não é dentista, mas conhece algum dentista, algum dono de clínica odontológica, compartilha para todo mundo, porque esse aqui é um conteúdo tão bom que não dá para você ficar, deixar aqui ele só para você assistir. Beleza? Então, olha, meu irmão, muito bom ter você aqui. Que saudade de gravar novamente. Você me abandonou em um dos podcasts e eu quero dizer que é muito melhor gravar com você aqui do meu lado. Eu fico emocionado. Tá? Eu também gosto muito de gravar. Eu não gosto de falar, mas aqui eu sinto em casa, ainda mais quando tem amigos, assim, quando tem meu irmão aqui, fica muito mais fácil. Imagina se gostasse, né, Rogério? Ah, que isso, gente. Então é E isso. só o último recado, você que assistiu esse podcast, como o Léo falou, quer entender, quer captar seus pacientes, mas tá com medo. Ah, eu tô com medo de investir. Ah, tô com medo, eu não sei se é pra mim, eu não sei se eu tô preparado. Conversa com a gente, conversa comigo, conversa com a minha equipe. A gente vai olhar pro seu negócio como um todo e vai dizer se encaixa ou não para você. A gente não vai forçar você a começar o marketing na sua clínica só porque a gente quer colocar você para dentro. Não, a gente também escolhe vocês.
Então eu vou analisar o seu Qualificação negócio. de leads. É Pode isso ser aí. que não seja. É isso aí, pode ser que não esteja no momento, mas eu vou te dar o caminho para que você se prepare e aí sim você esteja no momento de ter a melhor assessoria do Brasil junto com você que mais entende de marketing para odontologia, beleza? Boa, É isso. boa. O link vai estar aqui na descrição. Tudo que nós falamos aqui, o playbook do Rogério, o pessoal não vai esquecer não, hein? Rapaz. O playbook Playbook. do Rogério. O link para você que é dentista e quer saber mais sobre a nossa empresa, o link também vai estar aqui das nossas redes sociais, da rede social do Rogério, tudo na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para você ter outros podcasts, outros vídeos com conteúdos dessa qualidade. Pode sugerir quem que vocês queiram que a gente Boa. traga aqui também para a gente poder conversar, que a gente se aprofunde mais em determinado assunto. Pode sugerir que é sempre muito bem-vindo. Tudo para vocês. E é isso aí, turma, e até o próximo RiseCast.